Primeiro deixa apresentar-me, meu nome é Antônio Coelho e eu sou o presidente da ANASO. A ANASO é uma plataforma de organizações não governamentais de combate à SIDA e grandes endemias, que surgiu em 1994 para dar resposta às questões relativas à SIDA na altura e que anos depois evoluiu também para o combate à malária, à tuberculose e agora está também a responder para as grandes endemias. Ela surgiu da necessidade de se evitar a sobreposição de atividades e melhorar a coordenação das ações entre os diferentes atores comunitários no combate à SIDA e as grandes endemias. E hoje, envolvidos 28 anos, porque a ANASO já tem 28 anos, nós acreditamos ser um parceiro fundamental do governo na resposta à SIDA, malária e tuberculose e de forma transversal nas questões dos direitos humanos e do género. E por essa razão é que ao longo desses anos nós, enquanto ANASO, beneficiamos já de alguns prémios como reconhecimento público das ações que temos vindo a desenvolver no âmbito dos direitos humanos e da questão do género. Portanto, temos prémios no domínio dos direitos humanos e também temos prémios no domínio das ações de promoção, igualdade e equidade do género, fruto das nossas ações desenvolvidas ao longo dos últimos 28 anos. O combate à SIDA, que está no centro da atividade da ANASO, um órgão centro único, como acabo de explicar, o combate à SIDA continua a ser uma prioridade em Angola. Olha, o combate à SIDA é na luta contra as grandes endemias a principal referência do governo angolano, a exemplo de outros países da África, porque a África é a região mais afetada do mundo no âmbito da SIDA. Nós, ao nível do país, do ponto de vista de números, estamos com uma prevalência de 2% sobre a população geral, hoje estimada em cerca de 31 a 36 milhões de habitantes. Portanto, o território mais afetado é Luanda, que tem cerca de 7 milhões, com uma taxa de prevalência de 2%, mas do ponto de vista geral, temos assumido, de acordo com os dados disponíveis, que temos em Angola cerca de 350 mil pessoas vivendo com VIH, dos quais 190 mil são mulheres. Estamos num território que, apesar dos esforços do governo e da força da sociedade civil, o número de novas infecções por VIH tem estado a aumentar e o número de mortes relacionadas com a SIDA também tem estado a aumentar. Portanto, do ponto de vista dos dados disponíveis, nós estamos com um registro de novas infecções de cerca de 12 mil novas infecções por ano, que dá aí cerca de 60 a 75 novas infecções por VIH por dia. E do ponto de vista de mortes relacionadas com a SIDA, nós estamos com cerca de 13 mil mortes por ano, que dá aí a razão de 30 a 35 mortes por dia. Portanto, os dados sim, não mentem e isso requer da nossa parte a melhoria das intervenções que temos estado a fazer, quer no domínio da prevenção, quer no domínio do tratamento. É verdade que temos alguns constrangimentos, mas a nível da ANASO e da leitura que fizemos da resposta nacional, entendemos que o principal constrangimento hoje se refere a 3 áreas fundamentais. Primeiro, a questão da liderança política, que não é efetiva, porque temos uma Comissão Nacional de Luta contra a SIDA e grandes endemias que infelizmente não funciona. Temos o problema dos dados, que são estimados. Portanto, o último estudo generalizado que foi feito a nível do SIDA no país data de 2016, que foi um inquérito múltiplo de saúde. Portanto, há mais de 6 anos que não há estudos. Vivemos de estimativas feitas por um instrumento gerado pela UNOSIDA, que é o Spectrum, mas as estimativas nem sempre refletem também a realidade dos casos. Então, os dados que eu agora coloquei à vossa disposição são estimativas, mas quando nós que trabalhamos nas comunidades, com as pessoas e com as famílias, sentimos que, de facto, o que os dados retratam ainda não é aquilo que nós estamos a viver a nível das comunidades. E depois temos um outro grande constrangimento, para o qual nós temos estado a trabalhar e acreditamos que nos próximos tempos vamos conseguir ultrapassar,
que é a ausência de uma política nacional sobre a saúde comunitária e, em consequência, de um plano estratégico nacional sobre a saúde comunitária. Então, nós, a nível da Angola, temos um sistema de saúde, mas não temos um subsistema comunitário. E, então, as intervenções comunitárias não são consideradas nem valorizadas, e por essa razão é que nós, a ANASO, 28 anos depois, não somos uma instituição de utilidade pública. Disse-me que há, pelos dados que deu, há uma prevalência maior nas mulheres do que nos homens de infecções, não é? Há mais mulheres infectadas, não é verdade? Na verdade, esse não é um problema da Angola, é um problema do mundo, né? Por causa da situação biológica da mulher, ela é a mais vulnerável à epidemia. Então, tal como no mundo, também aqui em Angola se ainda tem rosto de mulher. Isto é, a maior parte das pessoas que vivem com VIH são mulheres, não é? E então, nós temos estado a fazer um trabalho muito importante no sentido de inverter essa situação, mas isso passa, na nossa opinião, por 3 momentos importantes. Um primeiro, que é o combate à pobreza, porque a maior parte das mulheres são pobres, não têm acesso à terra. Menos de 2% das mulheres em Angola têm acesso à terra, que é gravíssimo. A segunda questão é o acesso à educação, para permitir que, a nível das doenças das mulheres, possam negociar sexo seguro com alguma habilidade. Para isso, elas têm que ter alguma informação e algum conhecimento. E há um número ainda bastante reduzido de mulheres com acesso à escola, com acesso à educação. E o terceiro grande desafio é o acesso das mulheres aos cuidados primários de saúde. Portanto, aqui em Angola, quando nós olhamos, por exemplo, para um indicador que é o da utilização das mulheres no âmbito do planeamento familiar, damos conta que menos de 22% das mulheres usam os diferentes métodos no âmbito do planeamento familiar. Tem um número bastante reduzido. Então, temos de criar condições para que também, ao nível da saúde, as mulheres possam ter essa possibilidade de melhorar o seu acesso aos cuidados primários de saúde. Mas isso também tem a ver com outros fatores que seguramente o país está a tentar resolver desde 2013, a altura em que foi criada a Política Nacional sobre Gênero e Equidade, né? Portanto, nós temos uma Política Nacional desde 2013, apesar de, nesses particulares, vimos já um bocado atrasado, porque, por exemplo, ao nível da SADC, esse exercício começou a ser feito em 2008 e agora é membro da SADC. Hoje houve ainda a famosa Conferência de Beijing, em 1995, né, com um conjunto de recomendações para a ação, mas nós levamos algum tempo a aderir. Mas nesse momento, por exemplo, do ponto de vista da resposta comunitária, nós temos um observatório comunitário para as questões do género e dos direitos humanos, que nos permite, sempre que possível, olhar para os diferentes indicadores e perceber em que momento nós estamos a ter uma evolução ou uma estagnação em relação aos principais desafios. E, infelizmente, hoje, um pouco por causa da epidemia da Covid, mas, sobretudo, por causa da crise social que o país vive, nós hoje estagnamos do ponto de vista do combate à SIDA, do combate à malária, do combate à tuberculose, sobretudo em relação aos grandes avanços que tínhamos vindo a ter até hoje na questão dos direitos humanos e também na questão do género. Mas o desafio está aí e nós, a ANASO, estamos comprometidos em fazer toda a diferença nesse processo. A questão do HIV, que é também uma questão de género, não é? Então, como acabou de ser afeta, sobretudo as mulheres, e também passa por fatores culturais, diria eu, nomeadamente alguns que levam à transmissão. Tem uma noção de quem são os principais transmissores da VIH em Angola? Olha, eu posso dizer que hoje nós estamos a desenvolver uma campanha do ponto de vista da advocacia, no sentido de abordar de forma mais aberta, de forma mais pública, a questão da contaminação dolosa, contaminação consciente. E quando nós estamos a abordar a questão da contaminação dolosa, uma das principais vítimas são mulheres. E muitas vezes mulheres muito jovens, não é? De acordo com os dados que nós temos disponíveis, nós aqui a nível da ANASO e a partir do nosso observatório, estamos a registrar em média cerca de 15 denúncias no âmbito da contaminação dolosa, né? Quer de mulheres, quer de homens, né? Que recorrem ao nosso observatório para denunciar esse tipo de situação. Portanto, particularmente mulheres jovens,
dos 15 aos 25 anos de idade, e nesta particularidade também dizer que uma parte delas são estudantes, né, que vão atrás de algum apoio social para continuarem os estudos, para dar resposta a uma série de dificuldades do ponto de vista social. Então, na contaminação dolosa, não é, do ponto de vista das vítimas, o rosto é feminino. Do ponto de vista dos chamados contaminadores, o rosto é masculino. É verdade que também temos casos de mulheres que não observam as medidas de prevenção à luz da Lei 8/04, que é uma lei sobre o VIH-Sida em Angola, que criminaliza esse tipo de prática, e também agora à luz do novo Código Penal de 2021, que diz que as infecções de transmissão sexual, onde o VIH-Sida está incluído, também devem ser criminalizadas com uma pena que vai de 15 a 25 anos. Ainda assim, nós sentimos que falta informação das pessoas em relação ao recurso a esses instrumentos jurídicos para se poderem proteger e defender. Então, nós, a nível da NASO, temos estado a primar por dois momentos importantes. Um primeiro, que é a questão de advogar para a criminalização das pessoas que insistem nesta prática. E aí temos estado a incentivar as pessoas a apresentarem queixas e a fazerem recursos às autoridades competentes, no caso a polícia e aos tribunais, por um lado. Mas, por outro lado, também temos estado, ao nosso nível, a desenvolver ações de sensibilização para a mudança de comportamento, porque não estamos só preocupados com a questão da criminalização, mas, sobretudo, com a questão da defesa e do direito das pessoas que vivem com o VIH. Então, entendemos que aqui devemos fazer também uma intervenção do ponto de vista psicológico para a mudança de comportamento, e temos um número de psicólogos que têm estado a fazer esse trabalho junto das pessoas que estão nessa situação, para ver se elas são preparadas e podem mudar o comportamento. Mas, infelizmente, sentimos que, apesar de termos alguns ganhos neste particular, a situação continua, e nos últimos 6 meses ela tem estado a evoluir para situações alarmantes. Portanto, é preciso aqui, de facto, pararmos e fazermos uma reflexão enquanto país que nos permita fazer recurso a uma série de instrumentos para parar essa questão da contaminação dolosa, sob pena de comprometermos os esforços da prevenção e combate à epidemia, se entendermos que a questão da contaminação dolosa também compromete os esforços de prevenção no âmbito do VIH. Mas estamos atentos, estamos a fazer a nossa parte, e aqui estamos a trazer o diálogo de forma mais pública e de forma mais ampla, sobretudo porque as mulheres são as principais vítimas, não só do ponto de vista físico, por causa da violência física a que elas estão sujeitas e que deriva depois em violência sexual, mas sobretudo por causa da sua situação biológica. Então, aqui, uma vez mais, estamos a apelar para a necessidade da igualdade do género, com base nas políticas existentes, mas estamos também a olhar para a questão da equidade, né? Criar condições para que, de facto, né, se tratem os homens e mulheres da mesma forma e com as mesmas oportunidades. Estamos atentos a tudo isso, estamos a fazer a nossa parte e acredito que estamos no caminho certo. O apoio aos grupos de risco, chamados grupos de risco, tem sido efetivo, é fácil? Como é que está a funcionar? Olha, nós em Angola temos um plano estratégico nacional sobre VIH e SIDA, que engloba todos os momentos da luta contra a epidemia, mas temos também um plano estratégico específico para a população-chave, que são aquelas que estão mais expostas ao risco de contrair a doença. E ao nível de Angola, quando nós estamos a falar da população-chave, estamos a falar dos homens que fazem sexo com outros homens, estamos a falar das trabalhadoras de sexo, estamos a falar dos trans, dos camionistas, dos presidiários e dos mineiros. Então, esses são, de facto, aqueles que, a par das intervenções que fizemos no âmbito da população em geral, né, tem estado a merecer da nossa parte também uma intervenção bastante específica. O ganho do constrangimento está relacionado com alguns aspectos. O primeiro, a questão do estigma e da discriminação. Trata-se de grupos minoritários, que nem sempre são bem percebidos e aceitos, né? Estou, por exemplo, a falar da comunidade LGBT, que tem um grande problema a nível do país. Temos algumas organizações não governamentais que conseguiram já algum credenciamento jurídico para o exercício da sua atividade, mas não como grupos LGBT, mas como grupos de direitos humanos, né? Porque, apesar de a nossa lei não condenar
o exercício da atividade nesse âmbito de homens que fazem sexo com outros homens ou de trans, ainda assim, né, a interpretação que se dá à luz da atual legislação não favorece esses grupos minoritários. E depois há um conceito social também, que é muito grande. Nós temos estado a trabalhar no sentido de, enfim, combater o preconceito, combater a discriminação, para permitir que haja um maior espaço de intervenção dessas comunidades. O exercício não tem sido fácil, por um lado, por causa dos tabus, dos aspectos de fórum cultural. Não é? Portanto, nós estamos num país africano, Angola é um país africano, e em África a principal atividade contraria, em princípio, não é, aquilo que hoje a comunidade LGBT defende, não é? Portanto, nós não fomos educados para esse exercício, mas ainda assim os direitos e deveres devem ser salvaguardados à luz da nova Constituição, e por essa razão nós temos estado a permitir que esta comunidade aproveite a luta contra a SIDA como uma porta de entrada para se conseguir alargar e impor-se, né, do ponto de vista dos seus direitos e também das suas necessidades. Não é um trabalho fácil, sobretudo porque nós também não temos fundos, não somos uma instituição de utilidade pública, vivemos fundamentalmente de contribuições internacionais e nem sempre somos bem compreendidos junto dos doadores em relação à intervenção que precisamos e defendemos a favor das pessoas nessa situação. Mas vamos continuar a lutar, né? Porque a visão do ponto de vista cultural é que nós somos uma comunidade heterossexual, não é? Mas temos de respeitar também, não é, esses momentos que são defendidos por diferentes grupos, ainda que minoritários. Né? E hoje o mundo tem estado a evoluir para uma abordagem mais ampla e defendendo, sobretudo, também a necessidade de criarmos um espaço de intervenção e de interação com essa comunidade. E nós, a NASA, defendemos esse princípio. As questões de igualdade de género, que são sempre muito complicadas e lá está, relacionam-se também muito com as questões culturais, não é? Perante tudo o que me disse, que balanço é que acha que se pode fazer da situação em geral? Angola ainda está longe de alcançar os objetivos que são defendidos, nomeadamente nesta ODS sobre a igualdade de género. Olha, eu tenho de reconhecer que ainda estamos muito longe. Estamos muito longe de alcançar os diferentes objetivos no âmbito do desenvolvimento sustentável. E aqui no caso específico da igualdade do género, apesar de em 2013 termos aprovado uma política sobre género e equidade, não é? Mas ainda assim estamos muito longe do ponto de vista da implementação dessas políticas, fundamentalmente por fatores de ordem cultural. Nós estamos num país onde os aspectos culturais são muito fortes e quando olhamos, por exemplo, para as zonas rurais, percebemos que as mulheres não têm espaço. A nível da zona urbana, enfim, vai-se criando algum espaço, vai-se criando alguma oportunidade, mas temos de reconhecer que os três fatores a que me referi atrás, a questão da pobreza, a questão da educação e a questão do acesso à saúde, tem estado a comprometer todo esse esforço, mas sentimos que na agenda política do governo a questão do género é uma prioridade, nas estratégias e visão das organizações não governamentais a questão do género é uma prioridade, mas a grande verdade é que do ponto de vista de implementação nós estamos ainda muito longe das grandes políticas e das grandes estratégias que preconizamos. Precisamos de fazer muito mais e isto passa seguramente por criar condições para melhorar as capacidades de intervenção das próprias mulheres, né? Do ponto de vista da educação. É preciso que elas tenham mais informação, tenham mais nível de escolaridade, que do ponto de vista da pobreza elas consigam contornar essa situação e possam ter maior acesso ao emprego, enfim, maior acesso à riqueza. Do ponto de vista da saúde, temos de reconhecer também que temos uma limitante muito grande, também por falta de informação. Quando estamos a olhar, por exemplo, para a saúde sexual e reprodutiva, sentimos que grande parte das mulheres ou não conhece ou não utiliza de forma correta os direitos reprodutivos, a que têm, não é? Tem muito pouca informação sobre uma série de outros fatores. Então é importante que
continuamos a trabalhar no âmbito do observatório que nós temos para o género, com alguns indicadores que nos permitam, sempre que possível, fazer uma avaliação de onde estamos, como estamos e para onde vamos. Mas a nossa reflexão em torno do género nos recomenda seguramente a reconhecer que temos boas políticas, temos boas estratégias, mas falhamos na implementação, por um lado, por falta dos fatores de ordem cultural, mas por outro lado também por falta de informação e capacidade por parte das próprias mulheres, que às vezes confundem as questões do ponto de vista do género, confundem liberdade, por exemplo, com libertinagem, e então temos também de controlar algum excesso por parte das mulheres que às vezes entendem que precisam do espaço, mas não entendem que para ocupar o espaço precisam de observar um conjunto de procedimentos e regras, dentre os quais o conhecimento e a informação. Até porque as mulheres desempenham um papel fundamental em qualquer sociedade, mas estou a pensar, por exemplo, no papel que as mulheres têm aqui em termos de economia, nomeadamente da economia informal, que elas são praticamente o motor dessa economia. Nós aqui em Angola também temos essa diferença. O grande problema é que, por falta de informação e de conhecimento, a maior parte das mulheres que trabalham no setor informal. Portanto, quando nós olhamos para as grandes empresas, para o setor público, o número de mulheres, estou a falar apenas de mulheres empregadas, não estou a falar de mulheres com cargos de chefia. O número de mulheres empregadas ainda é bastante reduzido. Mas quando formos para o setor informal, mais de 70% das pessoas que estão no setor informal hoje são mulheres. Exatamente porque não têm informação, não têm conhecimento, não têm escolaridade, e têm essa limitante que lhes obriga a ficar retido ao setor informal. Então, o que nós temos estado a fazer nos últimos tempos é criar condições para capacitar as mulheres, para permitir, por exemplo, que ao nível da saúde, no âmbito do combate à SIDA, elas possam negociar sexo seguro. Nós temos situações em que as próprias mulheres têm estado a contribuir para a disseminação da epidemia, porque não observam as medidas de prevenção, não usam preservativos, não usam outros métodos de prevenção. Mas na maior parte dos casos elas não o fazem por falta de informação e por falta de capacidade de negociar sexo seguro. Por exemplo, as mulheres trabalhadoras de sexo têm estado a relatar-nos que, de facto, têm tido o dilema de, por um lado, usarem o preservativo e correrem o risco de não terem clientes e fazerem sexo sem preservativo para continuarem a ter cliente porque têm uma família para sustentar em casa. Então, aqui há, de facto, a questão da informação e da prevenção no combate à SIDA. Mas há, por outro lado, também o problema da sustentabilidade da família, e isso é também um aspecto bastante grave, porque do ponto de vista socioeconômico a mulher também está ainda num nível muito baixo. E se nós quisermos, de facto, continuar a lutar para a promoção da igualdade do género em Angola e no continente africano, temos que apostar também no empoderamento da mulher do ponto de vista do setor econômico, para que ela tenha as mesmas oportunidades que os homens têm. Muito bem.